Yara, o discurso do Eduardo Bolsonaro anteontem, na verdade, na CEPAC nos Estados Unidos, é o imperativo máximo e absoluto do cinismo. A forma como o Eduardo Bolsonaro falou das pessoas que estão presas ou são procuradas pela justiça brasileira por terem cometido crimes graves que visavam um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a maneira como ele se reporta a essas pessoas, aquele interlocutor que não tem ideia do que ele está falando compra aquela conversa como se Eduardo Bolsonaro falasse de pobres coitados. Ele cita nessa fala da CEPAC, por exemplo, o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, um cara que, descumprindo decisões judiciais, inclusive da mais alta corte de justiça brasileira, do STF, colocou a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para impedir a chegada de eleitores de Lula às urnas, no primeiro e no segundo turno da eleição presidencial. Ele cita também ali o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o homem que, por sua função militar e pelo cargo de comando que ocupava naquele momento, permitiu que aquelas tropas do Distrito Federal não fizessem nada para evitar a invasão das sedes dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro de 2023. Não mostrou aí, mas eu vi na íntegra o discurso do Eduardo Bolsonaro. Ele cita como jornalistas perseguidos, o Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo. Eu não vou nem comentar aqui quem são essas três pessoas e o que essas três pessoas fazem e já fizeram. Inclusive, até onde eu me lembro, duas delas são procuradas pela justiça brasileira, tem aí a sua prisão decretada e estão fora do Brasil, porque sabem que aqui dentro iam pagar pelas coisas que fizeram. E é impressionante como esse imperativo máximo do cinismo do Eduardo Bolsonaro vai exatamente na mesma direção ali, vai se juntar com o cinismo extremo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem naquele encontro de extremistas amalucados na Avenida Paulista, em São Paulo. O pai dele sobe no caminhão para dizer que aquela minuta do golpe nada mais era do que uma proposta de decretação de um estado de defesa, que é algo que está na Constituição. Eu pergunto para você, você não precisa ter muita inteligência nem compreender absolutamente nada de direito. Decretação de estado de defesa após um resultado eleitoral de uma eleição, de um pleito que você perdeu. Mas você vai decretar estado de defesa ou estado de exceção por quê? Por que razão? Não estava acontecendo nada no Brasil. Tinha uma eleição que tinha colocado um novo presidente como o futuro presidente. Não permitiu a reeleição do presidente que estava em exercício. Então, assim, os dois agem com esse cinismo extremo, os dois citam pessoas que têm as imagens assim mais sujas possíveis e que cometeram séries de crimes como exemplos de pessoas que seriam perseguidas. É o imperativo absoluto e máximo do cinismo.